aula passada vimos as possibilidades da educação à distância. Nesta aula, ficou claro que a educação à distância é um instrumento que muitos têm de se aperfeiçoar e para se capacitar estando fora dos grandes centros. E também analisamos a educação à distância e os portadores de necessidades educacionais especiais. Para esses indivíduos com necessidades educacionais especiais, talvez a educação à distância seja o único veículo que possibilite o acesso à cidadania e à verdadeira inclusão. Uma boa aula. Olá, estamos mais uma vez juntos nesta última aula do módulo de tecnologia na educação especial. Vamos ver hoje a informática como instrumento de comunicação alternativo. Para podermos falar sobre esse assunto, é importante nós começarmos falando um pouco sobre comunicação. O ser humano tem uma necessidade muito grande de se comunicar. É assim que ele troca as suas informações, é assim que ele consegue construir o seu mundo. Tudo o que o ser humano faz, ele passa pela comunicação. Existem vários modos dessa comunicação aparecer. E a oralidade é a principal dela e a primeira que foi desenvolvida pelo homem. E essa oralidade é apreendida no convívio humano. A criança, quando nasce, ela é inserida num convívio social, num grupo social. Este grupo social vai fornecer essa primeira linguagem a essa criança. Vejam que fisicamente ela tem todo o instrumento fonador para começar a falar, mas a linguagem que ela vai usar, o idioma que ela vai usar, será o daquele grupo social onde ela nasceu. A leitura e escrita só aparecem muito mais tarde, dentro de uma educação formal. Então vejam que, basicamente, a comunicação é essencial para tudo que ela quer. Fome, sede, tudo será manifestado através de uma comunicação. Nesse processo de comunicação, o homem, com a sua evolução tecnológica, chegou à informática. E a informática hoje é um meio de transmissão dessa comunicação. Ela transfere para todos essa comunicação. Passou a ser algo inimaginável voltarmos a tempos antigos, onde não existisse mais esse tipo de comunicação.
esta comunicação passa a ser, hoje, uma necessidade social. Todos têm uma necessidade de ampliar os seus meios de comunicação. Mas existem diferentes formas de comunicação. O homem se comunica através de gestos, através de símbolos, através de sons. Enfim, existe uma gama muito grande de modos de comunicação. Mas, com certeza, nós temos que dar prioridade no estudo para as duas formas principais, no nosso caso, aqui. É a oralidade, como eu vinha falando, e a escrita. A oralidade, ela nasce na memória do cotidiano. Como eu já vinha falando, a criança, quando nasce, ela ouve um idioma. Ela começa a perceber uma oralidade. E ela vai tentar imitar esse som. Esse som está impregnado na sua memória. E ele tem um significado. E ela vai tentar entender esse significado. É assim que se cria o processo de oralidade. A escrita, como eu também já vinha falando, é feita, aprendida dentro de uma escola formal. São símbolos que são transformados e assimilados a sons e representam alguma coisa, que expressam o que existe na realidade daquele indivíduo. Então, isto é o básico da comunicação. A informática vai nos acrescentar a esse processo uma possibilidade de transferir às longas distâncias tanto essa comunicação oral quanto a comunicação escrita. A informática vai nos dar esta possibilidade. Mas nós sabemos que 1 em cada 200 indivíduos não conseguem se comunicar através da comunicação oral, que é a principal forma de comunicação. Por que isso? Por problemas neurológicos, por problemas físicos, enfim, acidentes. Perdem a capacidade da comunicação oral. Nesse momento, surge o que nós chamamos de comunicação alternativa, que a tecnologia hoje nos possibilita entregar e oferecer a esses indivíduos de modo que eles possam efetivamente fazer uma comunicação com outras pessoas. Esses sistemas alternativos de linguagem, e vamos ver que linguagem, o mais importante processo da representação humana, se vale de símbolos, de gestos, de sons, para conseguir fazer a sua mensagem chegar ao seu interlocutor. O primeiro desses processos alternativos é o sistema que nós chamamos de pictóricos, através de desenhos, imagens,
esses desenhos e imagens que são associados a ideias, passam a se tornar uma forma de comunicação, de levar ao outro alguma coisa que nós não podemos fazer chegar a ele de uma forma normal através da oralidade. Isso também permite criar uma forma chamada de comunicação ampliada ou suplementar. Esses termos servem para definir outras formas de comunicação que substituem ou suplementam a função da fala. E isso é importante, porque se não há possibilidade de fala, o gestual, ele torna-se muito precário para comunicar aquilo que aquela pessoa precisa. Torna-se difícil essa interlocução, porque os gestos não são universais. Existem representações gestuais que têm significados diferentes e locais diferentes. Então, como nós vamos passar as nossas ideias para este outro indivíduo, nosso interlocutor? Para responder essa pergunta, hoje, nós podemos nos valer da própria tecnologia. Existem pesquisas já no mundo inteiro na busca de desenvolver softwares específicos para esta comunicação alternativa. Um desses pesquisadores busca nos apresentar alguns sistemas computadorizados que vão fazer esse trabalho. Vamos ver algum deles. Anagrama Comp permite a composição, impressão e sonorização de quaisquer palavras e sentenças da língua portuguesa. Bliss Comp utiliza o sistema gráfico de comunicação chamado Bliss, reunindo os 1.600 símbolos originais do sistema. O usuário, através do mouse ou tela sensível ao toque, pode se comunicar através de um símbolo ou formar frases. Imagovox é um sistema que utiliza recursos de multimídia como voz digitalizada, filmes e fotos, permitindo uma comunicação icônica vocálica de pessoas com perda ou retardo no desenvolvimento da linguagem. É acessado através do mouse ou tela sensível ao toque. PCS Comp. Este sistema, ao invés de utilizar sistema Bliss, faz uso do sistema PCS, que, segundo Capovilla, é menos abstrato e mais representacional. PIC Comp. Este, por sua vez, utiliza o sistema PIC e foi desenvolvido para autistas, deficientes mentais e paralíticos cerebrais não falantes. É composto por 400 pictogramas arranjados em 25 categorias semânticas. Notvox permite deficientes da fala com bom nível intelectual comporem parágrafos com até 720 caracteres a partir da seleção de palavras e ou sílabas de um banco de dados, via toque de apenas um dedo ou digitação no teclado. Também utiliza a voz digitalizada. Isso nos mostra que já existem softwares diferentes para diferentes necessidades. Muitas vezes esses softwares são adaptados, construídos para necessidades específicas. Eles não são os únicos. Nós veremos mais alguns depois do nosso intervalo. Vamos a ele?
Na volta do nosso intervalo, vamos continuar falando sobre alguns softwares específicos ou que auxiliam no processo da comunicação alternativa. Um deles, chamado DOSVox, nós já conversamos um pouco em uma aula passada. Esse permite que o deficiente visual comunique-se com o mundo através de um software que vai ler para ele o que está numa tela. Bom, eu utilizo aqui no Instituto, é o DOSVox, né? Ele é uma maneira mais fácil que a gente tem de aprender, porque tem aquele sintetizador de voz ali, né? Então a gente pode ouvir o que escreve, né? Pode ler também tudo ali, saber o que está fazendo, na verdade, né? E para mim eu acho que vai ser muito bom, porque é uma maneira que eu posso adquirir de conseguir um trabalho. Na verdade, também o campo de serviço para o deficiente visual é bastante restrito, né? Quase ninguém dá mais chance para o deficiente também, né? Ele é muito importante e eu estou voltando a falar nele porque ele é uma das produções brasileiras. Nós percebemos que aqui no Brasil nós não estamos tão defasados, como costuma se dizer, em relação aos outros países. Pesquisas também são feitas em nosso país. Um outro software é o Dasher. Este, especificamente, ele é feito para auxiliar pessoas que não possuem movimento. Ele é montado em cima de sensores que podem estar instalados no mouse ou outros tipos de sensores e que captam movimentos musculares ou movimento de olhos. Ele pode ser adaptado de algumas maneiras diferentes. E ele é muito útil porque permite a comunicação daquele que não tem condições físicas de estar em comunicação com o mundo. Um caso marcante aqui no Brasil, que foi bastante difundido na mídia, foi de uma jovem estudante de uma universidade do Rio de Janeiro, que levou um tiro e ficou tetraplégica. Ela perdeu totalmente os movimentos do pescoço para baixo. Ela vive ainda com aparelhos, né? A sua vida é sustentada por aparelhos, mas a sua mente está perfeita, está lúcida. No entanto, como essa bala, antes de atingir a coluna, pegou também no seu maxilar e destruiu o osso, impede que ela fale. A comunicação dela é praticamente nula. Através de uma doação feita a ela, de um computador com um software desenvolvido baseado no Dasher, ela consegue atualmente se comunicar. Ela passou a ter um outro estímulo de vida. E isso vem facilitando a sua recuperação. Ela já consegue ler, ela consegue se comunicar, consegue transmitir os seus desejos, as suas ansiedades, as suas tristezas para os outros. E isso tem sido um fator muito importante para ela. Em uma entrevista que ela fez, ela relata essa importância para ela. Vamos ver um pouco do que ela diz. Estou cansada, mas muito feliz. Nos dias comuns, a internet é hoje minha grande parceira. Ainda não consigo responder todas as mensagens sozinhas, mas por enquanto eu recebo os contatos e mensagens de apoio, correntes positivas e orações
que muito me tem ajudado. Usar o computador é muito bom. Ocupa a mente, é uma excelente forma de comunicação. Leio muito no computador. O meu livro preferido é a Bíblia. Como podemos perceber, a tecnologia serve como suporte de uma comunicação alternativa que traz um novo estilo de vida a pessoas que não têm condição de se comunicar de uma maneira normal de oralidade. Percebem pelas falas que há um aumento na autoestima e isso se reflete em todo o seu processo de vida. Através da comunicação alternativa, onde consegue transmitir os seus sentimentos e os seus desejos, esse indivíduo começa a se colocar, a se incluir novamente no meio social. E isso é muito importante em todo o processo de inclusão e no processo de estar na sociedade deste indivíduo. Encerrando essa nossa aula, gostaria de fazer algumas reflexões finais. Uma das grandes críticas que se tem a todo esse processo de inclusão é a falta de possibilidade de socialização dos indivíduos. Eles são colocados à margem. Critica-se, inclusive, a comunicação alternativa, dizendo que ela é um custo muito grande para um benefício a poucas pessoas. Que esse custo poderia ser repassado a outras formas de inclusão, outras formas de educação. Na verdade, cada ser humano contribui à sua maneira para a sociedade. Nenhum gasto, nenhum investimento em um ser humano, ele é inócuo. Vamos retomar a uma figura hoje conhecida mundialmente, o Stephen Hawking, que é um cérebro, é um gênio da nossa era, que estuda e transmite sobre física quântica, mas só é possível esse trabalho dele em função de toda uma tecnologia e todo um investimento que foi feito em função daquele indivíduo. Vejam que isso trouxe um conhecimento para a humanidade que não tem paga. Outra crítica que é feita é a interatividade. A comunicação alternativa, ela é difícil, ela é demorada, não há um diálogo constante como há na oralidade. Falar, trocar ideias é muito mais rápido, é muito mais dinâmico. Realmente, se nós raciocinarmos desta maneira, a comunicação alternativa, ela é mais lenta. Há necessidade do indivíduo teclar, buscar no software alguns contatos, alguns ícones, algumas imagens para transmitir a sua ideia. E isso demanda algum tempo. Mas vamos pensar ao contrário. Não havendo essa comunicação, essa possibilidade que a tecnologia nos traz, como que esses indivíduos iam transmitir as suas ideias? Como que ele ia sobreviver? Falando sobre sujeitos e máquinas, mais especificamente vamos ouvir a professora Leila Nunes, que é uma brasileira que pesquisa sobre a comunicação alternativa. Ela nos diz que
A característica mais marcante e provavelmente a mais deletéria para o desenvolvimento social, linguístico e da autoestima do portador de deficiência da fala é a baixa expectativa de seus interlocutores na sua capacidade em veicular novas informações e produzir mensagens complexas através de enunciados compostos por múltiplos símbolos-palavras. Com efeito, nas interações com seus filhos que utilizam sistema alternativo, os pais frequentemente fazem perguntas cujas respostas eles próprios já sabem. Não encorajam comentários independentes dos filhos e impedem que estes mudem o tópico da conversação. Leila Regina de Oliveira Silva Nunes. Vimos com isso, e ao longo dessa nossa aula toda, e nas aulas que precederam, que a tecnologia dentro da educação e a tecnologia para os portadores de necessidades especiais se reveste de uma característica toda especial. Ela possibilita trazer a esses indivíduos uma cidadania e uma inclusão social antes impensável. Mas nós não podemos esquecer que toda essa tecnologia, toda essa parafernália precisa estar sendo manipulada e controlada por uma mente criativa que possa gerenciar esse processo todo e permitir que ela seja efetivamente funcional. Quando se fala em educação, particularmente para aquela parcela da população que tem necessidades especiais, esse material tem que servir como mediador entre o conhecimento e o indivíduo. Neste processo, tem que ter a mente criativa. E quem é esta mente criativa? É o professor. Esse indivíduo formado e capacitado para a transmissão de conhecimentos é que vai gerenciar e se utilizar desta ferramenta como ferramenta mediadora de todo o processo. Mesmo no caso da comunicação alternativa, que é o assunto específico da nossa aula, vejam que todos esses softwares utilizam-se de voz digitalizada, utilizam-se de símbolos, utilizam-se de imagens para transformar isso em ideias que permitam uma comunicação verdadeira. Essa comunicação vai ser feita intermediada e preparada por esse professor. Ele é que tem que analisar, verificar esses softwares, verificar a utilização desta máquina para que ela seja efetiva. A comunicação, ela é indispensável em todo esse processo. Todo esse processo seria totalmente inviável se não houvesse o processo de comunicação. Então, é a isso que nós temos que levar o nosso pensamento. É a isso que nós temos que nos referir e pensar. A nossa reflexão tem que ficar bem voltada para o que nós queremos com a educação dos portadores de necessidades especiais. Qual o material que nós podemos dispor para que esses indivíduos realmente atinjam todo o seu potencial? O que nós podemos fazer em prol desta educação? A tecnologia, para seus vários parâmetros, ele vai efetivamente possibilitar
que o aluno chegue a um conhecimento. Que o portador de necessidades especiais seja efetivamente um cidadão, esteja incluído na sociedade. E vamos agora a algumas dicas de estudo. Como dica de estudo, sugiro que pesquisem nos sites que aí aparecem e verifiquem os softwares de comunicação alternativa que estão disponíveis no mercado. Vejam a sua utilidade e como podem adquiri-lo, porque talvez no futuro vocês possam precisar deles. Até um próximo encontro. O tema da aula de hoje foi a informática como instrumento de comunicação alternativa. A informática traz uma importância imensa nesse processo de comunicação. Ela serve como suporte para que os indivíduos consigam transmitir e receber informações e realmente incluir-se na sociedade, podendo dar vazão e utilizar-se da sua cidadania. Até a próxima aula!